Livro de Juízes, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 32, com rodapé e toda referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Cântico de Débora, versículo 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo, versículo 2: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Pai eterno. O versículo 3: ouve, reis, dai ouvido, príncipe, eu cantarei ao Pai eterno, salmodiarei ao Pai eterno, Criador do céu e da terra de Israel. Versículo 4: o Pai eterno, saindo tu de Ser, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu até os céus, e gotejaram até as nuvens, gotejaram águas. Versículo 5: os montes se derreteram diante do Pai eterno, do Iau, até o Sinai, diante do Pai eterno, Criador do céu e da terra de Israel. Versículo 6: nos dias de Sagar, filho de Anate, de se percorreram, e os que andavam por veredas, ia por caminho torcidos. Versículo 7: Cesara, aldeia Israel, Cesara, até que eu, Débora, me levantei, por mãe, Israel me levantei. Versículo 8: se escolha os Deus novo, logo a guerra estava à porta, visse por isso o escudo ou lança entre 40.000 Israel. Versículo 9: meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente ofereceram entre o povo, louvai ao Pai eterno. Versículo 10: vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vós assentai em juízo, que andai pelo caminho, falai disto. Versículo 11: onde se ouve o estrondo dos frecheiros, entre os lugares onde se tirare água, ali falai da justiça do Pai eterno, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Pai eterno descia às portas. Versículo 12: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Balaque, e leva preso os teus prisioneiros do filho de Abinoam. Versículo 13: então o Iau, Pai eterno, fez dominar sobre os magníficos entre o povo, que os ficou de resto, fez-me o Pai eterno dormir sobre os valentes. Versículo 14: de Efraim saiu a sua raiz contra Maleque, e pois de ti vinha Benjamim dentre teus povos, de Maqui e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Versículo 15: também os príncipes de Isacar saíram com Débora e com Isacar, e se também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas correntes de Ruve, e foram com grande as resoluções do coração. Versículo 16: porque ficaste tu entre os currais para ouvir
os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Rúben tiveram grandes esquadriações do coração. Versículo 17. Gileade se ficou da além do Jordão, dá porque se deteve em navios. Asser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Versículo 18. Zebulon é um povo que expõe a sua vida à morte, como também Naphtali nas alturas do campo. Versículo 19. Vieram o rei, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Migidó, e não tomaram ganho de prata. Versículo 20. Desde o céu pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cisera. Versículo 21. O ribeiro de Quizon o arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Versículo 22. Então a unha dos cavalos se despedaçaram pelo o galopar dos seus valentes. Versículo 23. Amaldiçoai o Meroz, diz o anjo do Pai Eterno, Ial. Acremente, amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Pai Eterno, Criador do céu e da terra, em socorro do Pai Eterno com valoroso. Versículo 24. Bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendito seja sobre as mulheres nas tendas. Versículo 25. A água pediu e ele leite, ele deu, e ela em taça de príncipe ofereceu manteiga. Versículo 26. A estaca estendeu a sua mão esquerda e o maço dos trabalhadores à sua direita, e matou a Cesara e rachou ele a cabeça. Quando ele pregou, atravessou as fontes. Versículo 27. Entre os seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, e caiu onde se encurvou, ali ficou abatido. Versículo 28. A mãe de Cisera olhava pela janela, exclamava pela grade. A mãe de Cisera olhava pela janela e clamava pela grade, porque tarda havia o seu carro, porque se demora os passos dos seus carros. Versículo 29. As mais sábias das suas damas responderam, até ela respondia a si mesma. Versículo 30. Porventura não acharia, repartiria despojo, uma ou duas moças, cada homem, para Cisera, despojo de várias cores, despojo de várias cores de bordado, de várias cores de bordado, de ambas as bandas para os pescoços do despojo. Versículo 31. Assim o Pai Eterno pereça todos os teus inimigos, porém os que ama seja como o sol quando sai na sua força. Versículo 32 para terminar. E sossegou a terra 40 anos. Este foi o livro de Juízes, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo 32. Agora eu vou ler o rodapé do capítulo 5 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 32, com toda a referência.
No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Versículo 28 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. No livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 23, está escrito assim: E os reis serão teus alhos, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberá que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não será confundido. No livro de Salmo, de número 14, verso 5, verso 7, está escrito assim: de número 145, verso 5 e verso 7. O verso 7 diz assim: Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, cantarão a tua justiça. No livro de Salmo, de número 105, verso 2, está escrito assim: contexto da palavra, o salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel, por haver conduzido pelo deserto até Canaã. Verso 2: Cantai ele, salmo, falai de todas as suas maravilhas. No livro de Salmo, de número 77, verso 17, está escrito assim: Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retabaram as tuas frechas e correram de uma para outra parte. No livro de Salmo, de número 68, verso 7, verso 8, está escrito assim: Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto. Verso 8: A terra abalava-se, o céu destilhava perante a face de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. No livro de Salmo, de número 57, verso 8, está escrito assim: Despertai glória a minha, despertai a laúde de harpa, eu mesmo despertarei a romper da alma. No livro de Salmo, de número 49, verso 14, está escrito assim: Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentaram deles, e os restos terão domínio sobre ele na manhã, e a sua formosura na sepultura, e se consumirá por não ter mais onde morre.
No livro de Salmo de número 44, verso 12, está escrito assim: Tu vende por nada o teu povo, e não aumenta a tua riqueza com seu preço. No livro de Salmo de número 18, verso 4, está escrito assim: verso 14 está escrito assim: Despediu a sua seta, espalhou, a multiplicou raios e os perturbou. No livro de Salmo de número 19, verso 5, está escrito assim: Quem é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói e correu o seu caminho? No livro de Salmo de número 2, verso 10, está escrito assim: Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai vós destruir juízo da terra. No livro de 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 16, está escrito assim: E após ele, Amaciais, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, com ele 200.000 varões valentes. No livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, versículo 4, está escrito assim: Contesta a palavra, as últimas palavras de Davi, versículo 4: E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvem, e quando pelo seu resplendor, pela chuva, a erva brota da terra. No livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim: Agora, pois, ponde vós aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre toda a justiça do Senhor, que fez vós os vossos pais. No livro de Juízes, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: E tinha este 30 filhos, que cavalgava sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: Contesta a palavra, o cântico de Moisés. Versículo 1: Então cantou Moisés, os filhos de Israel, este cântico. Ao Senhor falará, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque suavemente se exaltou e lançou no mar os cavalos, seus cavaleiros. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 22, está escrito assim: Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vós desfilarão, e desfalarão os vossos gados, e vós pouco a pouco darão os vossos caminhos, serão desertos. No livro de Números, capítulo 32, versículo 1, está escrito assim: Contesta a palavra, as tribos de Ruben e Gade pede a terra de Gileade, versículo 1.
E os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham muito gado, em grande multidão, e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, eis que o lugar era lugar de gado. No livro de Números, capítulo 32, versículo 39, está escrito assim: os filhos de Marqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade e tomaram daquela possessão e lançaram os amorreus que estavam nela. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1, está escrito assim, contexto da palavra, o último cântico de Moisés, versículo 1. Inclinai os ouvidos dos céus, falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16, está escrito assim, com deuses e com imagem de escultura estranha, o provocaram o zelo, com abominação irritaram. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, está escrito assim, contém a palavra, a majestade de Deus, versículo 2, e disse, pois, o Senhor, veio de Sinai, e ele subiu de Seir, e resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos à sua direita, havia para ele o fogo da lei. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 11, está escrito assim, e sucedeu que, fugindo ele diante de Israel, a descida de Bet-Heron, o Senhor lançou sobre ele do céu grande pedra até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que dos filhos de Israel mataram a espada. No livro de Josué, capítulo 13, versículo 25, está escrito assim, e foi o seu termo Jazer, e toda a cidade de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até o Ruê que está defronte de Rabá. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 10, está escrito assim, então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali em Quede, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim, entrarei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com as suas multidão, e darei na tua mão. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim, então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cisera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, 10.000 homens após dele. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, e Baraque o seguiu após dos carros, e pôs do exército até Erosete dos gentios, e todo o exército de Cisera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Este foi o rodapé do
no capítulo 5 de Juízes, livro histórico de Juízes, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque, Jacó e Ial abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, dá sabedoria e entendimento para nós entender a Tua palavra, para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir, mas que nós coloquemos essas palavras no coração, para que nós possamos meditar dia e noite, para conhecer a verdade das Escrituras, para que nós, através dela, nós tenhamos a salvação. Uma boa noite para todos, que todos fiquem na paz. Shalom para todos, até o próximo capítulo, se o Pai Eterno nos permitir, se Ele quiser.